Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite, tudo bem? Vamos iniciar mais uma leitura bíblica nessa noite. Eu sou o pastor Henrique Oliveira. Nesse canal nós temos devocional às 8h30 da manhã de segunda a sexta e leitura bíblica às 22 horas. E você é meu convidado para estar comigo nesses dois horários do dia, falando, lendo, buscando mais a palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá, Atos capítulo de número 10. Vamos para a nossa leitura bíblica. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Quem é, Senhor? O anjo respondeu: As suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens buscar em Jope certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que está perto do mar. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, este chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia da terra, preso pelas 4 pontas. Havia nele toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Porém Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda pensava na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse você à casa dele, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Pedro, o fez levantar, dizendo: Levante-se, eu sou apenas um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas ali. Ele lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Entretanto, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Por isso, quando fui procurado, vim sem nenhuma objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu: Há 3 dias, a esta mesma hora, às 3 da tarde, eu orava na minha casa. De repente, um homem se pôs de pé diante de mim em roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande alguém a Jope buscar Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, o que fica perto do mar. Assim mandei buscar você imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor ordenou que você nos diga. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade.
mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, e com ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, pendurando-o em um madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus já havia designado por nós, que comemos e bebemos com ele, e depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois, pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol que descia do céu preso pelas 4 pontas e vinha até o lugar onde eu estava. Olhei dentro dele e vi quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu pela segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa em que eu estava hospedado. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido na sua casa e dissera: Mande buscar em Jope Simão chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos vocês e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois, Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar que podia me opor a Deus? Quando eles ouviram isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então, Deus também concedeu aos gentios arrependimento para a vida. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia.
Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram, enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de matá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calça as sandálias. Pedro assim o fez, e o anjo ainda lhe disse, ponha a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real, mas não sabia que era real ou que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guardas e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então, Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Ele achava que era um sonho, né? Só aqui que ele caiu em si. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Você perdeu o juízo, disseram. No entanto, ela insistia em afirmar que era Pedro. Então disseram, deve ser o anjo dele. Pedro, no entanto, continuou batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então, saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava muito irado contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, estes haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é voz de um Deus, não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus imediatamente, um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua noite. Que Deus te dê o sono dos justos. O sono dos justos é o sono da paz, o sono da tranquilidade. Que a sua noite seja abençoada e que você durma com Deus
em nome de Jesus. Amém? Se Deus permitir, amanhã, às 8h30 da manhã, nós temos o nosso devocional e você é o meu convidado para estar ao vivo em mais um devocional, tá bom? Boa noite e Deus abençoe.